Se existe área da política que me interesse particularmente e na qual tenho desenvolvido a minha atividade ao longo dos últimos anos, é o poder local. Hoje tenho a felicidade de ser o presidente da comissão que detém também a tutela do poder local, para além da coesão territorial. E na passada semana fiz uma intervenção na Assembleia da República que se prendia com a redução do IVA da eletricidade, e um dos focos que tive na minha intervenção foi precisamente a questão do IVA da eletricidade da iluminação pública, porque considero que o Estado não tem dinheiro, o dinheiro que o Estado gere é nosso, enquanto contribuintes, e tendo em conta que as autarquias locais, o dinheiro que gerem vem do orçamento municipal que é maioritariamente composto por verbas atribuídas pelo Orçamento de Estado e também por receitas próprias, mas as receitas próprias são bastante diminuídas em relação àquilo que é o que vem do Orçamento de Estado. Todos sabemos e conhecemos que o poder local democrático, como gostam de lhe chamar no pós-25 de Abril, e eu particularmente defendo muito o municipalismo. Eu considero que é o primeiro poder de proximidade à população, as juntas de freguesia e as câmaras municipais, mas sabemos que nos últimos anos têm estado praticamente e sempre envoltas em questões de corrupção, de favorecimentos pessoais, de amiguismo, o que tem prejudicado e muito aquilo que eu considero que seria uma ferramenta essencial da proximidade da política e dos políticos aos seus concidadãos, mas que na realidade nós sabemos que, como eu costumo dizer, parece que é quase que uma passagem de 4 em 4 anos, quando aparecem as obras, ou seja, sempre em cima das eleições, é o tempo em que as câmaras municipais acabam por efetuar obra. Como o povo costuma dizer, e sabiamente, se existissem eleições de 6 em 6 meses, nós teríamos sempre as ruas limpas, as ervas daninhas cortadas, os arruamentos alcatroados como deve ser, a iluminação de forma a garantir a segurança, a visibilidade, etc, 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 e sabíamos perfeitamente que as coisas estavam feitas. Bom, é curioso que eu recebi um e-mail durante a semana de alguém que aparentemente simpatiza com o Chega e que dizia: como é que é possível eu estar a defender o poder local quando o poder local está envolto em corrupção e sempre constantemente com casos de corrupção? Bom, eu prefiro acreditar que o poder local tem uma gênese importante, tem uma gênese que é fundamental para a democracia portuguesa, e que foi uma grande conquista para a democracia, o municipalismo, que era uma bandeira da direita, mas que a direita aos poucos foi perdendo e que foi deixando, como outras, e que foi deixando que a esquerda se apoderasse delas. O PCP, entretanto, apoderou-se em determinadas regiões do país desta questão do municipalismo, e depois o PS e o PSD foram dividindo as câmaras de armamento entre eles. O CDS também teve câmaras municipais e tem câmaras municipais, e portanto ninguém levanta muitas questões em relação à forma como as câmaras municipais vão funcionando. A questão do financiamento e a questão que eu referi em relação à iluminação pública tem um fator que é óbvio, ou seja, se o dinheiro que é descentralizado para as câmaras municipais vai através do Orçamento de Estado, se as câmaras municipais não têm dinheiro per si, significa que o facto de estarmos a pagar IVA sobre uma iluminação que é pública, no meu entendimento, é uma forma do Estado local, ou seja, os municípios estarem a financiar o Estado central, que depois, mais tarde, através do Orçamento de Estado, volta a atribuir verbas para as câmaras municipais, o que me parece completamente surreal. E, portanto, eu acho, e é o meu entendimento, que o IVA da eletricidade em relação às autarquias locais, nomeadamente na iluminação pública, aquilo que é para o bem de todos, não deveria ser cobrado este IVA a 23%, porque na realidade somos nós que acabamos por estar a pagar, e não é uma dupla tributação, mas para todos os efeitos, para mim é completamente imoral. Nós sabemos que as câmaras municipais hoje em dia, quando olhamos para os orçamentos municipais, por exemplo, na Câmara do Seu Vereador, que são cerca, o orçamento municipal anual são cerca de 190 milhões de euros, sabemos que cerca de 50% a 52% do orçamento municipal está afeto ao quadro pessoal. E este é um dos principais motivos de preocupação, que é o facto de quer o PS, quer o PSD e mesmo a CDU, e a CDU então dá grandes exemplos com isso, que é o facto de considerarem que as câmaras municipais são uma frase que está muito em voga agora por causa da Madeira nos últimos dias, são o albergue espanhol, ou seja, captam toda a gente e levam toda a gente do cartão
toda a gente do cartão partidário entra dentro das câmaras municipais, o que acaba por determinar que as taxas de execução daquilo que são as grandes opções do plano, ou seja, a proposta inicial dos executivos municipais, para quem está fora deste mundo do municipalismo, é muito idêntico ao que se passa no Orçamento de Estado, ou seja, no final do ano, o Executivo Municipal que está a vigorar e que está a governar localmente apresenta as suas grandes opções do plano, as grandes opções que tem para o ano seguinte e apresenta o Orçamento Municipal. Existe, obviamente, o Estatuto de Direito da Oposição, que é o facto dos partidos de oposição poderem tentar impor algumas regras, algumas opções, mas depende se têm força depois a nível de votos para o poder fazer nas reuniões de executivo ou não, mas o que determina o facto de termos 50%, 52% do orçamento municipal afeto ao quadro pessoal é que a taxa de execução destas grandes opções do plano e do orçamento municipal é quase sempre muito reduzido. Para terem um exemplo, a determinada altura, não neste mandato, mas no mandato anterior, que eu não era vereador e que era deputado municipal, as taxas de execução no município de Loures andavam a oscilar entre os 39% e os 42%, o que significa que dos 100% orçamentado, apenas 42% a 39% é que eram executados. Ou seja, temos esse problema que é um problema que é transversal a todas as câmaras municipais e praticamente em todo o país. As câmaras municipais têm-se endividado muito mais do que aquilo que deveriam. As câmaras municipais, praticamente todas elas, estão com taxas de endividamento altíssimo, muito em consequência destas fracas opções e da maneira como fazem a gestão, e é importante para o Chega, é importante para mim também, e eu aqui falo por mim, que continuemos a defender o municipalismo com proximidade, mas que basicamente as regras do municipalismo têm que ser cada vez mais apertadas, porque nós sabemos perfeitamente, e não é tanto a questão da contratação pública, porque a contratação pública até tem regras já bastante apertadas, e convém que exista alguma segurança jurídica, porque senão, caso contrário, teríamos problemas com fornecedores, temos problemas com investidores, porque não existindo segurança jurídica e andando constantemente a alterar a legislação, também isso cria muitos problemas, e já hoje temos muitas vezes os concursos nas câmaras municipais para obras a ficarem completamente desertas, por não haverem empresas a pretender concorrer a estes trabalhos. Eu hoje o que queria dizer é, na sequência daquele e-mail que recebi, dizer-vos que obviamente nós continuaremos a defender a instituição Câmara Municipal, nós continuaremos a defender o princípio do municipalismo, não concordamos com a forma como os autarcas nos últimos anos têm feito a gestão, ou nem todos, não são todos obviamente, mas têm feito a gestão das suas câmaras. E poderia existir aqui uma série de retóricas à volta disto, eles queixam-se do facto de serem das poucas profissões que neste momento continuam com a retenção desde o tempo da Troika, que são 5% sobre o vencimento. Também nós deputados temos essa retenção ainda desde o tempo da Troika, porque basicamente são todos os eleitos têm essa retenção e podem dizer que ganham pouco e por isso têm sempre muita dificuldade em gerir. Mas depois aquilo que me preocupa é olhar para o território nacional e perceber que nós não tratamos de igual forma aquilo que devíamos tratar. E até é mais, nem sequer é a questão da igualdade, é a questão de devíamos ter um princípio de equidade, porque quando chegámos agora a esta fase em que desde 2018, através de uma lei que é a Lei 50 da descentralização, que já de certeza que já ouviram falar, que a Lei 50 de 2018, que é conhecida pela Lei da Descentralização, que foi basicamente um acordo para uma reforma administrativa assinado e feito com o PS e com o PSD, com o objetivo de pegar em 23 áreas de competência do Estado Central, descentralizá-las para as câmaras municipais, ou seja, atribuir estas competências à Câmara Municipal, e com isto nunca ficou resolvida a situação da transferência do pacote financeiro, ou seja, os pacotes financeiros que acompanhavam as tarefas da descentralização, nunca foi pacífico chegar a este entendimento. E eu vou-vos dar exemplos claros, que é aquilo que nos preocupa a nível de coesão territorial e o facto dos territórios obviamente não são todos iguais. Porque Lisboa, a capital, e o município de Lisboa tem um orçamento de aproximadamente 1,2 mil milhões de euros. Já a Loures, que está às portas de Lisboa e que é um dos maiores concelhos, está nos 10 maiores concelhos do país, dos 308, Loures está nos 10 maiores, tem 190 milhões, ou seja, percebe-se a disparidade, é menos de 10% do orçamento de Lisboa. Portanto, quando fazemos a descentralização de competências para os municípios e quando vamos para municípios do interior,
em que os orçamentos são muito inferiores, câmaras municipais com orçamentos de 35 milhões, 45 milhões, 50 milhões, significa que o poder de investimento destas próprias câmaras é muito inferior. Ora, agora imaginemos que na questão da descentralização na área da educação, o que passou não foi a competência da parte do ensino em si, foi do edificado, e ao passar esta competência da gestão do edificado, o que o governo fez foi descentralizar e definir que o pacote financeiro ia de acordo com a média investida naquele agrupamento de escolas ou naquela escola nos últimos anos. Ora, nós temos escolas que nos últimos anos não tiveram qualquer investimento por parte do governo e, portanto, a descentralização de competências foi feita através de um pacote financeiro que pouco ou nada compensa as câmaras municipais poder gerir o edificado e que muitas vezes tem que ir, obviamente, ao orçamento municipal, quando sabemos que os orçamentos municipais já estão diminutos em consequência da questão da contratação dos amigos, dos mais que amigos, das avanças, etc, etc, etc. Ora, a partir do momento em que tentamos fazer é igual para todos, é de facto igual para todos, porque o município de Loures ou um município no interior do país com pouca densidade populacional terá, obviamente, que fazer as obras na escola e fazer a manutenção da escola. Uma questão é ir ao orçamento municipal de Lisboa, de Loures, do Porto, Vila Nova de Gaia, Sintra, Amadora, que são orçamentos maiores, Setúbal, etc., ou ir a uma Câmara Municipal da Serpa, da Sertã, e ir a estes orçamentos mais pequenos, que obviamente a capacidade de investimento é muito inferior. E quando começamos a fazer este princípio de igualdade, de tratar todos os municípios por igual, e não perceber que tinha que ser com o princípio de equidade e que, obviamente, para podermos alavancar pessoas para o interior, poder fazer um desenvolvimento maior daquilo que é o interior do país em detrimento do que tem sido o investimento no litoral, é preciso, obviamente, uma compensação financeira maior para o interior e fazer uma discriminação positiva. O Chega, no último mandato, já tinha feito essa proposta, o Presidente André Ventura tinha apresentado essa proposta, creio que foi ele até que apresentou em plenário, de fazermos uma discriminação positiva, ou seja, de descentralizar mais verba para os municípios do interior, tentando assim alavancar a possibilidade de investimento em detrimento daquilo que vai acontecendo no litoral. E eles chumbaram. E é esta parte que eu acho que é importante as pessoas perceberem, porque nós estamos à beira de eleições europeias. E à beira de eleições europeias, muitas vezes nós consideramos que as eleições europeias apenas interferem ou com uma questão muito nacional, ou então com uma questão mais centralizada nas grandes áreas metropolitanas, nomeadamente Lisboa e do Porto. E não é bem assim, porque quer o Portugal 2030, quer o PRR, ou seja, os fundos europeus, acabam por ter um impacto muito importante em todo o interior. Para além disso, é através do Eurostat que nós fazemos as candidaturas das nomenclaturas de unidade territorial, que são formas estatísticas de analisar o território e que permite que estas candidaturas para novas nomenclaturas de unidade territorial criem círculos de investimento entre diversos concelhos, e tudo isto é calculado por PIB per capita. Ora, se nós tivermos poucas pessoas no interior, com menos gente, nós temos grandes dificuldades a fazer os investimentos através das comunidades ou das futuras comunidades intermunicipais ou das atuais comunidades intermunicipais. Nós, quando dividimos o país recentemente, há cerca de 2 anos, salvo erro, quando foi feita o novo ordenamento territorial com a criação ou com a alocação, será o termo mais correto, de alguns municípios a determinadas comunidades intermunicipais. O PS fez isto muito na lógica da criação do municipalismo e com a aproximação que tinha da gestão das CCDRs. E desculpem hoje estar a falar de uma questão mais técnica, mas eu acho que é importante. Mas o princípio com que fizeram a criação das CCDRs, ao invés de ser para tentar projetar com dados estatísticos as futuras nomenclaturas de unidade territorial junto do Eurostat, foi sim para tentarem criar as CCDRs como governos civis encapotados das futuras regiões que o Partido Socialista queria fazer uma regionalização à la carte, sem que a população fosse ouvida. Nós, em relação a esta questão da regionalização, temos tido um posicionamento muito claro, e o posicionamento do partido, já há vários anos para cá, nós não excluímos a questão da regionalização, excluímos sim esta regionalização da forma como está, porque esta regionalização que eles querem fazer é pura e simplesmente numa lógica de atribuir mais taxas e taxinhos, mais cargos e cargozinhos, mais uma vez tentarem, agora que existem outras forças políticas, alavancar lugares para todos aqueles que ficaram fora da esfera política, no poder local, que são a base do cacique da política destes partidos.
Portanto, o vídeo hoje era apenas para dizer que em matéria do poder local, do municipalismo, da política de proximidade, do Presidente de Junta, do Presidente de Câmara, das Assembleias Municipais, eu tenho um posicionamento muito claro, é um posicionamento que eu defendo muito o municipalismo, sou muito mesmo municipalista e daí ter dito, e termino como comecei, que muito me honra ser atualmente o Presidente da 13ª Comissão Permanente na Assembleia da República, que detém também o poder local. Mas é importante percebermos que o problema não está na estrutura e na forma como está organizado a estrutura do ordenamento do território, ou seja, e da organização administrativa do território das juntas de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais, mas sim no facto de não o quererem reestruturar e não quererem repensar e de permitirem que cada vez mais as câmaras municipais fiquem muito fechadas num círculo de influência em que é quase a lógica de eu é que sou o presidente da junta e de permitirmos que existam certos caciques e certas manobras que levam quase sempre a princípios de corrupção, de amiguismo, de favorecimento, de nepotismo, e isso é que mancha o poder local. Não é o poder local que está mal, não são todos os autarcas que estão mal, obviamente, existem bons presidentes de Câmara, não obstante o facto de não serem do nosso partido, existem bons presidentes de Câmara, existem bons autarcas, existe gente que faz de facto trabalho. No poder local consegue-se mensurar e medir muito, muito melhor o trabalho que é feito porque é diário, porque é constante, porque se consegue entender a obra feita, porque vê-se na rua, porque se vê no jardim, porque se vê nas infraestruturas dos municípios. Portanto, não é tanto a questão de todos os autarcas, mas de facto a forma como não querem repensar a organização administrativa do território, como não querem permitir que tudo isto possa levar a uma grande volta, é porque, se vocês repararem, os partidos organizam-se internamente através das secções, que são as freguesias, das concelhias, que são as câmaras municipais, às distritais, que são as futuras regiões, no caso de alguns, mas os partidos do sistema utilizam muito esta estratégia de tentar espelhar dentro do próprio partido aquilo que é a réplica do poder local, criando quase que estruturas fantasma das próprias autarquias locais, garantindo assim que têm a sustentabilidade na base para que na cúpula consigam eleger o indivíduo A ou o indivíduo B, sempre com a conta final de chegar à lógica de determinar quem é que vai para a Assembleia da República, quem é que vai para o Governo, quem é que vai para aqui, quem é que vai para ali. Portanto, o poder local democrático foi invadido e capturado pelos partidos políticos de uma forma, e pelos partidos políticos do sistema de uma forma, que aí sim reside o problema. Portanto, mais do que defendermos o poder local, é lutarmos pelo poder local, é acreditarmos que de facto o poder local faz todo o sentido, porque para mim não faz qualquer sentido que um ministério em Lisboa tome uma decisão acerca de um concelho no distrito de Santarém, ou no distrito de Bragança, ou no distrito de Setúbal, ou no distrito de Faro, porque a proximidade faz todo o sentido, porque, como se costuma dizer em relação a determinadas zonas no país, existe uma expressão que é para lá do Marão, mandam os que lá estão, e na realidade deve ser o poder local que consegue gerir o seu território, porque deverá ser ele que conhece melhor as infraestruturas e as necessidades da sua população local. Portanto, nós devemos lutar pelo poder local democrático, devemos lutar pelas instituições e não permitir que eles continuem a conspurcar ao final destes anos aquilo que é uma forma de organização do território que está bem desenhada, que obviamente precisa de ser melhorada, mas que a essência e a base está lá. É aquilo, as freguesias, as assembleias municipais e as câmaras municipais. Depois, se existe muita coisa para fazer, muita coisa para reestruturar, muita coisa para repensar, sim, é verdade. Mas para isso, somos todos nós, enquanto população, que temos que perceber o que é que nós queremos do poder local para o futuro e o que é que o poder local deve ser. E há uma coisa que para mim é certa, o poder local não deve ser aquilo que o PS e o PSD transformaram nos últimos anos, que é serem tarefeiros do Estado, em troca de umas migalhas para gerir as competências que deveriam ser do Estado Central. Depois o dinheiro não chega, as obras ficam por fazer e começa a bandalheira no poder local.